grande demais. Vamos nos condicionar ao estado deles e detê-lo. Mas Shonar não se moveu. Ele estava olhando na direção da Ravina. Abdi continuou: meu bom pai, eles já o têm no barco, e ele não faz resistência. Vão levá-lo embora, bom Shonar. Shonar ainda não se movia, nem dava um sinal. Então Abdi disse: o senhor não olha para cá, bom Shonar. Vejo como o colocaram a bordo, e os outros barcos estão se enchendo agora. Logo começarão a velejar. Não deveríamos socorrê-lo, Shonar? Então Shonar respondeu: não há necessidade de forma alguma, meu filho. Veja, estão chegando os outros dois. Tiraremos esta boa ação de quem busca por ela. Bravos companheiros, também, eles são. Veja como chegam correndo, e não temem o perigo. Prometi que iria. Da direção da Ravina, as duas figuras estavam avançando rapidamente. Logo eles viram o que estava acontecendo, e apressaram-se ainda o que podiam. Não pensavam no perigo. Queriam dividi-lo com seu amigo. Mas quando chegaram mais perto, Abdi viu o que Shonar tinha em mente. Estes dois, o doutor e Jean, haviam progredido muito desde a chegada ao forte. Eram agora potencialmente da esfera 3. Desta forma não acharam possível tomar rapidamente as condições desta região tão mais escura. O ferreiro, por causa de sua moradia na casa, foi capaz de fazê-lo, porque ali não era tão afastado das condições de sua terra além da Ravina. Por isso ele apareceu como seus captores, e não estava mais brilhante que eles. Mas estes outros dois, que vieram com tanta pressa para lá, estavam em outro aspecto. Eles estavam brilhantes o suficiente para serem vistos facilmente nesta região escura. Quando se aproximaram, as pessoas saíram de todos os cantos e correram direto para os barcos. O ferreiro viu, mas não os reconheceu logo, porque sua visão estava restrita, como era de seus captores. Ele somente via dois homens de aspecto mais brilhante que os outros. Mas quando o doutor falou, então ele o reconheceu e a seu companheiro. O doutor disse: venha do barco, bom amigo. Não mais será ferido. Mas por que permitiu tamanha afronta sobre si, o senhor que deveria ter deixado tudo de lado e voltar ileso? Tenho um plano para agir assim, meu amigo, replicou o ferreiro, mas pensei um pouco, e disse para mim mesmo que não ajudaria estes pobres fracos desta maneira. Então parei. E, bom doutor, e você, jovem senhor, saibam disso também. Apesar de que, ao dizer isso, firo quem veio até aqui com seu bom intento. Não posso ir com vocês, somente com a licença deste homem ali, porque prometi ir com estas pessoas. A coragem sobrepuja o medo. Nesta hora o líder foi capaz de endurecer-se para ser resoluto o suficiente no propósito e enfrentar o brilho maior dos recém-chegados. Ele se aproximou até estar a 3 jardas de onde eles estavam. Aí ficou, porque a proximidade da presença deles causou muito mal-estar de corpo e mente. Então eles falaram que ele deveria soltar o ferreiro por sua palavra, pois ele era amigo deles. E se eu não fizer o que desejam, senhores? Então nós também iremos com vocês, em sua companhia na pesquisa que faz nas terras para lá, disse Jean, e o doutor acrescentou: eu, no barco com você, e este meu jovem amigo no barco com o seu cativo. Ambos aproximaram-se dele e seguraram-no com as mentes para que ele não se movesse. Sua face ficou distorcida pela dor, e suas costas dobraram-se de tanta tensão. A corrente de suas vibrações mais elevadas era como uma corrente de hidromel sobre uma ferida aberta. O hidromel é doce e agradável a um paladar saudável. Para um machucado aberto traz muita agonia. Finalmente eles afrouxaram suas vontades um pouco, e ele pôde andar para se afastar deles alguns passos. Então o doutor disse: agora vá lá para o barco, e afaste-se um pouco da margem. Quando ele acabou de fazer isso, o doutor falou à multidão que se encolhera de medo pelo que estava acontecendo, e pela visão da vergonha de seu tirano. Então o doutor falou-lhes: meus amigos, o que viram não precisa de palavras para explicar. Estamos indo, e estaremos no chalé do ferreiro por um tempo. Deixem os que têm coragem de seguir.
Assim os três amigos começaram a andar ao longo da margem em passos lentos. O fim da escapada. Então Shonar disse: Abdi, meu filho, aquele doutor tem uma segurança de si mesmo que dá prazer de ver. Aqui, ele é um fugitivo de minha guarda e, por isso, reprovável. E aqui, ele prova a si mesmo ser um mestre de homens, para ser muito recomendado por sua habilidade e suas decisões rápidas. Aquele jovem Jean também se mostrou um bom seguidor de seu amigo. Ademais, o ferreiro está qualificado, da mesma forma, para uma reprimenda naquilo que se aventurou além dos limites que lhe demarquei. Uma bela escapada, esta, Abdi, meu filho. E eles três não parecem doentes de jeito nenhum. Veja você, agora, onde andam ali, os três com os braços despreocupadamente entrelaçados pelos ombros, parecendo três artigos defeituosos amarrados para uma feira. Sim, Abdi, um belo grupo esse. Bem, devemos achar ocupação que convenha aos seus poderes ampliados. Eles estão tolhidos em seu atual estágio de trabalho. Isto pelo menos posso ver com visão segura. Agora, meu filho, você vai querer saber o que aconteceu até aqui. Contarei apenas alguns detalhes agora, porque suas forças estão exauridas esta noite, e você começa a amolecer um pouco no trabalho. De toda aquela multidão, apenas metade seguiu a marca da sola dos sapatos do ferreiro e seus amigos. Mas, daquela época em diante, o líder nunca mais foi capaz de impor sua autoridade sobre eles como antes. Eles pararam de temê-lo, e os que gostaram disso, seguiram seus caminhos. Alguns atravessaram o longo caminho através da ravina, e o ferreiro os encontrou e os levou para cuidar. Outros vagaram por outros lugares. Somente alguns ficaram ainda na companhia daquele que foi um dia seu líder, os que eram espíritos afins a ele. E do doutor Jean, eu falarei que ficaram apenas mais um pouco de tempo com o ferreiro em sua casa. Eles sabiam que haviam quebrado as regras e, com alguma vergonha, agora que sua ansiedade por seu amigo havia passado, apressaram-se em seguir até o forte. Não reentraram nos jardins pela porta lateral. Sentiram que ficaria mais contentes por encarar o assunto de frente. Então, voltaram os gazeteiros prontos para assumirem suas faltas e levarem suas reprimendas. Desta forma entraram pelo caminho do grande portão. Glossário. Shonar, que tem um papel principal nesta narrativa, é apresentado e descrito como sendo normalmente de uma estação mais elevada das esferas espirituais, mas ele renunciou a esta dignidade a que tinha direito, para trabalhar entre os recém-chegados da Terra, particularmente entre os que pelas próprias faltas encontram seu lugar dentro das regiões de escuridão dos planos exteriores. Ele tem muitos séculos de serviço em sua conta, mas tem estado muito ativo especialmente nas épocas de distúrbio e revoluções da Terra, como, por exemplo, no reinado de Ivan, o Terrível, na Rússia, durante a Revolução Francesa, e no tempo de Henrique VIII, da Inglaterra. Seu trabalho consiste em lidar com as vítimas que são arrebatadas drasticamente para o próximo mundo, com suas mentes cheias de ódio e terror e pleiteando vingança. Suas maneiras e aspecto, enquanto engajado neste trabalho, mostram uma mistura quase rude de ternura e força. Ele é alto, quase 6 pés e 3 polegadas, e sua pele é como queimada pelo sol. Sobre seu cabelo, que é castanho escuro e cai cacheado até os ombros pelos dois lados de sua cabeça, ele usa uma faixa lisa de ouro velho. Sua túnica, não da seda usual, mas mais parecida com a armadura em seu brilho, vai até o meio da perna, e é orlada com uma faixa vermelha. Exceto pelo cinturão de ouro velho, este é seu único enfeite, e seus braços e pernas são nus. Arnel relata como Shonar visitou a Esfera 7 para pedir 35 voluntários para ajudá-lo a lidar com algumas pessoas na Esfera 3, que haviam acabado de chegar da Terra por uma morte violenta. Wolfere, mãe de Shonar, foi posta como encarregada deste grupo de trabalhadores da Esfera 7, que voluntariamente ajudaram a multidão de recém-chegados na Esfera 3 que, tendo sido massacrados por seus opressores, retornariam ao plano terrestre e clamariam vingança de seus inimigos ainda na carne, se deixados por si mesmos.
Ela é descrita como sendo quase da altura de Shonar. Sua face é de formato bonito e de bela complexão, seus olhos são azuis escuros, seus cabelos são quase negros e arrumados em tranças presas em sua cabeça. Sua personalidade é forte, e ela tem a aparência de estar pronta para a ação, mas seu caráter é lindo e doce. James, um espírito recém-chegado na vida espiritual, como a força de trabalho é contada lá, não obstante, uma das grandes almas que, não sendo contado como um dos grandes na Terra, são avaliados em seu merecimento completo quando passam para o futuro estado. Por esta razão, ele foi rapidamente conduzido para a Esfera 7, e logo pediu para que lhe fosse dado trabalho para cumprir perto da Terra, entre os que estavam em condições tumultuadas. Ele, entretanto, trabalhou em todas as esferas entre a sétima e a quarta, sendo a quarta ponto mais baixo de saída, de onde ele partia para jornadas de recolhimento e socorro nos planos exteriores escuros, e é onde retornava para descansar e aliviar as forças. Ele estava com o Feriarnel quando encontraram Shonar no Porto Pedregoso, na Esfera 3, e recebeu dele as entorpecidas vítimas de um massacre na Terra. Tomou parte numa tarefa extremamente delicada de ajudar estas pessoas a desistirem da vingança que desejavam infligir sobre seus assassinos, e a voltarem-se aos seus futuros brilhantes. Isto foi cumprido sem riscos, exceto em poucos casos, e estas vítimas do ódio e da violência começaram a construir uma comunidade, organizada e conduzida pelo amor e tolerância. A colônia rapidamente se desenvolveu, e mais tarde foi incorporada ao povo da Clareira, governados e guiados por James, assistido pelo jovem Abdi, nas esferas 3 e 4. Abdi, pela primeira vez mencionado como um pequeno menino de 10 a 12 verões, foi trazido por Ladena, uma senhora que trabalha no grupo de James, para a Esfera 3 para encontrar sua mãe Marvin, que finalmente havia atingido esta condição, depois de experiências dolorosas da Terra e suas consequências. Ele a levou para as regiões mais brilhantes da Esfera 4, e para a casa de James. James e Abdi eram amigos chegados, e o menino foi motivo para reunir seu amigo e sua mãe, que amavam um ao outro agora como antes amaram-se na Terra, antes que as sombras da tragédia caíssem entre eles por um tempo. Abdi desempenhou um papel importante no trato com as vítimas do massacre, porque ele recebeu as crianças quando elas foram acordadas, e também explicou aos espíritos mais turbulentos o que havia acontecido a eles, e o que deveriam fazer. Mais tarde, quando sua colônia foi incorporada ao povo da Clareira, ele serviu como profeta, ou intérprete, e neste tempo cresceu até ser um robusto jovem. Enquanto trabalhou na esfera inferior aos seus, ele suprimiu seu brilho natural. Para o povo da Clareira, na Esfera 4, ele aparece sendo alto, mas elegante de silhueta, seu cabelo é castanho e ondulado, e cai até seu pescoço, sendo preso na cabeça por um filete azul. Sua túnica azul de seda é tênue, e ele não usa sandálias. Em seu peito, onde o colar cai até embaixo, está colocada uma pedra cintilante como ouro branco, incrustada com rubis ao seu redor. Castel, que intervém para descrever para o Senhor Valor o santuário que acabara de visitar durante o sono, atua bastante no capítulo 4 de Os Planos Inferiores do Céu. Ele é referido como estando encarregado de um distrito e sua cidade capital, cujo nome não é dado, situada entre as montanhas da Esfera 7. Pontos variados dos escritos indicam que ele é de grau elevado. Ele supervisiona várias faculdades de arte e ciência que circundam esta cidade, um centro de sabedoria e conhecimento. Ele e seus oficiais são descritos enquanto analisam as reportagens destes colégios, tabulando-os e, quando necessário, destes colégios, tabulando-os e, quando necessário, testando-os nos laboratórios sob sua jurisdição. Fim.